Meu filho, não se esqueça dos meus ensinamentos, dos meus ensinos, e que seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão de Deus e das outras pessoas. Confie no Senhor em todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. Isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Honre o Senhor com os seus bens e com as delícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho para quem quer ver. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nos alegramos em Ti nesta noite. Estamos aqui com os nossos irmãos, nos adorando, Deus vivo e verdadeiro. Ó Deus amado, nós queremos pedir e suplicar a iluminação do Teu Espírito nesta noite. A iluminação do Senhor sobre a Sua palavra, para que a gente consiga entender mais do que as letras que acabamos de ler, Senhor. Ó Deus querido, fala ao coração do Teu povo, verifica o Teu povo nesta noite. Apesar de mim, Senhor, usa-me apenas como instrumento nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Provérbios é um livro composto por uma coleção de sentenças curtas, conselhos e ditos que transmitem a sabedoria, a prática de princípios de vida, para que as pessoas possam honrar a Deus em todas as áreas, possam ser bênção no trabalho, nas palavras e nos relacionamentos, tendo como base o temor do Senhor. Né? O temor ao Senhor é fundamental. O autor, o rei Salomão, é o principal escritor do livro de Provérbios. Os capítulos de 25 a 29 foram compilados nos dias do rei Ezequias. E os capítulos 30 e 31 contêm as palavras de outros sábios, como Agur e Lemuel. De modo que o livro de Salmos não foi todo escrito por Salomão. Né? Boa parte dele foi escrito por Salomão, praticamente todo o livro, com exceção desses trechos, né? Capítulo 25 a 29, 30 e 31. Ele não é apenas um conjunto de ditos, mas também inclui várias discussões, poemas, reflexões, que contrasta com a conduta do sábio com do tolo, oferecendo princípios cotidianos para a nossa conduta moral. Né? A sabedoria, que na linguagem hebraica significa conhecimento prático ou simplesmente habilidade, é apresentada como sendo o essencial para que a gente possa viver bem neste mundo. E aí, irmãos, esse texto que nós lemos é um texto extremamente rico, né? Nos traz instruções extremamente importantes. Do verso 1 ao verso 2, o Salomão faz um convite, né? O convite é para que a palavra de Deus não seja apenas algo superficial na nossa vida, mas um conhecimento interno, né? Que pode moldar completamente a nossa vida. Veja o que ele diz: filho meu, não se esqueça dos meus ensinos, e o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então, a consequência, segundo Salomão, de viver segundo essa lei, ou segundo os mandamentos do Senhor, é ter uma vida longa, ter uma vida próspera, e ter uma vida cheia de paz. Né? Já no verso 3 ele diz: não se afastem de ti a benignidade e a fidelidade. Ou seja, desses dois pilares de sabedoria de Deus devem ser cultivados a práticas e devem ser praticados constantemente por nós. Veja, ele diz: não se afaste de ti a benignidade e a fidelidade. Esses dois princípios, irmãos, não podem se afastar de fato da nossa vida. Não é? E depois ele vai usar algumas metáforas. Ele diz:
Atarás ao teu pescoço, escreverás na tábua do teu coração. Essas são metáforas, irmãos, para o quão importante e central essa atitude deve ser, de fato, na nossa vida. Prendê-las no pescoço significa que são inseparáveis de nós. E escrevê-las no coração significa que deve fazer parte da nossa própria essência, moldando, inclusive, as nossas decisões e moldando, inclusive, o nosso caráter. Veja que ele está falando daquilo que não deve se afastar de nós, a benignidade e a fidelidade do Senhor. Essas têm que estar presentes, de fato, na nossa vida. E aí, verso 4, ele diz: assim acharás favor e bom entendimento à vista de Deus e dos homens. Ou seja, a prática de viver os mandamentos de Deus e de ser uma pessoa bondosa, né, de andar em fidelidade, vai trazer recompensa e reconhecimento e aprovação de Deus e também aprovação dos homens. Ou seja, se nós tivermos a palavra de Deus centrada na nossa vida, se nós observarmos os mandamentos do Senhor, como ele diz nos versos 1 e 2, e se nós tivermos uma prática de vida com bondade, como ele diz aqui no verso 3, com benignidade e com fidelidade, então nós teremos de fato uma vida próspera, teremos de fato uma vida feliz, seremos recompensados pelo Senhor, teremos a aprovação de Deus na nossa vida e teremos a aprovação dos homens. Os homens vão dizer que nós somos de fato da parte de Deus, que nós somos pessoas benquistas, seremos respeitados e honrados exatamente por esses homens, por causa da prática da nossa vida, obedecendo os mandamentos do Senhor, sendo pessoas bondosas e andando com fidelidade, de fato, diante de Deus. Em resumo, meus irmãos, a passagem nos ensina que a sabedoria de Deus é o maior tesouro que a gente pode... É o maior tesouro a ser valorizado por cada um de nós. É preciso que a gente internalize os ensinamentos de Deus e não apenas agir de forma mecânica. Nós temos que viver de acordo com a lei de Deus, não é? E os mandamentos que resultam em uma vida plena, que vai de fato nos abençoar. A bondade e a fidelidade de Deus devem ser características intrínsecas do nosso caráter, e não apenas atitudes corriqueiras, e não apenas atitudes passageiras de fora da nossa vida. Agora, irmãos, prestem atenção. Deus nos apresentará uma grande ideia na continuação do texto. E em seguida nos mostrará 3 maneiras de levarmos adiante esses ensinamentos que ele está nos dando nos versos 1, 2, 3 e 4. E eu quero que os irmãos atentem para isso que a gente vai falar. Na verdade, nos versos 1, 2, 3 e 4, é como se fosse uma introdução para que a gente possa entender aquilo que de fato o Senhor quer falar para nós, né? Mas veja, é importante a gente perceber que guardar os ensinamentos do Senhor, sermos bondosos e andarmos com fidelidade diante de Deus, vai nos trazer resultados para que a gente possa entender aquilo que Ele está colocando para a gente. Qual é a sua grande ideia? E quais são as 3 maneiras de a gente levar adiante esses princípios que Ele coloca nos versos iniciais? Então perceba bem, versos 5 e 6 ele diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Perceba, irmãos, que coisa interessante. A palavra confiar aqui no original, né? Ele diz confie no Senhor. Essa palavra no original carrega uma ideia de se apoiar em algo para obter apoio físico. Né? Ele fala de se apoiar em algo para que a gente possa obter apoio. Algumas traduções usam a palavra... a palavra usada no original é confiar, mas algumas outras traduções usam a palavra apoiar-se. Talvez essa palavra fosse melhor colocada no texto. Pense no que Deus está dizendo para a gente quando Ele diz isso. Confie no Senhor ou apoie-se no Senhor. Veja que a ideia da palavra confiar, ela nos traz a ideia de a gente se apoiar em algo que dá, de fato, um apoio físico para a gente, onde a gente pode realmente fazer força. Essa é a ideia do texto. Tá? Então, alguns a traduzem como apoiar-se de fato. E pense então o que Deus está querendo dizer para a gente nesse sentido. Né?
Meus irmãos, se a gente quiser encontrar o favor de Deus, se a gente quiser encontrar o bom sucesso de Deus, a gente precisa, o texto está dizendo claramente para a gente que a gente precisa se apoiar no Senhor. Se apoiar no Senhor completamente. Ele está dizendo que a gente precisa, de fato, confiar nele, em Deus, de todo o nosso coração. E o que quer dizer, irmãos, confiar nele de todo o coração? Não é? Como é que nós podemos, de fato, nos apoiar nele? Veja o que diz o verso 5. Ele diz, não confie em seu próprio entendimento. Ou seja, ele está dizendo, não dependam de suas próprias percepções acerca da vida. Confiar em Deus significa confiar não em nossa própria sabedoria, não em nossa própria maneira de pensar, não em nossa própria lógica, ou em nosso próprio entendimento, como diz claramente no texto. Porque, meus irmãos, se nós confiarmos em nós, se nós confiarmos em nossa sabedoria, não teremos dependência da nossa maneira de pensar. E é isso que o Senhor está nos chamando a atenção. O Senhor está dizendo que nós confiaremos no Senhor e não confiaremos em nosso próprio entendimento. Quando se tratar, por exemplo, das escolhas com quem nós vamos casar, quando se tratar, por exemplo, com relação a vou me separar ou vou continuar casado, com relação a nós podermos saber se a gente deve tratar o irmão com raiva, se a gente deve se vingar do irmão, se a gente deve ter amargura no coração, se nós devemos ser egoístas, se nós não devemos liberar perdão. Os irmãos estão entendendo o que o texto está dizendo? Ele está dizendo que se nós nos apoiarmos no Senhor, confiarmos de fato em nosso Deus aqui, e não confiarmos no nosso próprio entendimento, nas tomadas de decisões da nossa vida. E aí lembre-se do que diz os versos 1 e 2, que nós temos que guardar os mandamentos do Senhor, observar a sua palavra, confiar de fato na palavra de Deus. Deus, irmãos, cuidará de nós. E nós, de fato, dependeremos, não de nós mesmos, mas vamos confiar no Senhor. Confiar no Senhor, irmão, significa que nós não confiamos no que nós achamos ser a coisa mais certa que nós devemos fazer. Confiar no Senhor significa que nós não fazemos o que achamos ser o melhor. Confiar no Senhor significa que não ouviremos os nossos próprios sentidos. Porque o que nós vemos, irmãos, é o que nós sentimos muitas vezes. Mas nós ouviremos a voz do Senhor. Nos apoiaremos de fato no Senhor. E perceba, irmãos, que no cotidiano da nossa vida, nós somos levados constantemente a tomarmos as nossas decisões por nós mesmos. Confiarmos na nossa força, confiamos na nossa inteligência. Eu estudei muito, estou muito bem preparado para fazer isso. Eu sou irmão. O texto é muito claro. O texto nos ensina que nós devemos, em toda circunstância da nossa vida, nos apoiar no Senhor. Confiar no Senhor. Por isso que nós temos que orar antes de tomar decisões. É por isso que a gente precisa fazer o cálculo das coisas, como diz o próprio Jesus nos ensina, a fazer os cálculos para saber se quando a gente vai à guerra, se o nosso inimigo vem com quantos soldados para que eu possa me preparar e ir com mais soldados do que eu tenho vem contra mim, senão eu perco. Ou seja, eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso buscar a direção de Deus, fazer a vontade de Deus na minha vida e não a minha própria vontade. Eu não posso confiar no dinheiro que eu tenho, dizer, eu tenho dinheiro, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo outro. Meu irmão, a gente tem que buscar a direção de Deus. A gente tem que se apoiar no Senhor. Não confie na sua força. Não confie na sua inteligência. Não confie nos seus recursos, nas suas habilidades. Porque você é inteligente, porque você é preparado, porque você é doutor, porque você é pós-doc, porque você trabalha assim, porque você trabalha assado. Não confie no seu próprio entendimento. Não se apoie no seu próprio entendimento. Se você tem que se apoiar em alguma coisa, se apoie no Senhor. É o que ele está dizendo claramente para nós. Temos que ouvir a voz de Deus e saber o que é que o Senhor quer que nós façamos na nossa vida. Meus irmãos, não é à toa que muitas vezes nós choramos por tomarmos decisões erradas. Sofremos por fazermos escolhas erradas. Porque não consultamos a Deus. Depois das noites nós
choramos no nosso travesseiro, Senhor, porque eu fiz isso, eu devia ter procurado ouvir a tua voz, devia ter consultado o Senhor primeiro. É isso que Deus está nos dizendo. Nós devemos ouvir a voz de Deus, devemos nos apoiar somente no Senhor, nosso Deus. Note que o verso 6, ele diz, conheçam em todos os seus caminhos, ou seja, se submeta a Ele em todos os seus caminhos e buscaremos a sua vontade em tudo que nós fizermos, irmãos. Não é? Ouviremos e obedeceremos a Deus em cada decisão que tomarmos. Ouviremos a Ele, não a nós mesmos, em cada caminho que seguimos. Não ouviremos a nós mesmos e depois verificaremos com Deus mais tarde. Muita gente não faz isso. Não, eu vou fazer isso e depois eu vejo se Deus vai me abençoar ou não. É o contrário. Não. Primeiro consulte, depois. Primeiro consulte a Deus. Se Deus disser, faça ou não faça. Deus, irmãos, vai nos levar pelo caminho certo, se você depender dele e não dos seus próprios pensamentos. Jesus disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus sabia o peso que ele iria ter que enfrentar. Mas ele disse, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Confiamos plenamente nos caminhos de Deus e não nos nossos caminhos. Se estamos fazendo as coisas do nosso jeito, irmãos, é porque não confiamos em Deus. Se nós estamos fazendo as coisas do nosso jeito, é porque nós não trilhamos o caminho da fé. Nós não podemos confiar no nosso próprio entendimento. Nós temos que confiar e nos apoiar na sabedoria de Deus, no conhecimento de Deus da nossa vida. Versos 7 a 8. Ele diz assim, não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor, verso 7. E Deus está nos dizendo, irmãos. Deus está dizendo assim, não pense que você tem a sua vida resolvida. Não pense que você tem sabedoria superior. Não pense que a sua sabedoria é a sabedoria de Deus. E por que isso é importante, irmãos? Porque nunca ouviremos a Deus se acharmos que temos as coisas já resolvidas. Veja, ele está dizendo, se você é sábio aos seus próprios olhos, você não vai ouvir a Deus. Se você é sábio aos seus próprios olhos, você nunca vai ouvir os conselhos de Deus. Você nunca vai ouvir os conselhos de homens de Deus. Você nunca vai estar atento à palavra de Deus. Você nunca será capaz, ninguém será capaz de ajudá-lo, porque você se acha o cara. E o texto claramente está dizendo, não confie no seu próprio entendimento. Agora veja o que Deus diz no verso 8. Se formos humildes, isso será cura para o nosso corpo, para os nossos corpos, e força para os nossos ossos. Ou seja, ele está dizendo, se sua vida for revigorante, se você parar de pensar tanto em si mesmo e confiar na sabedoria de Deus, então as coisas serão diferentes. Deus vai lhe dar a plenitude na sua vida. Você não vai sentir vazio dentro de você. Você não precisa sentir que está faltando algo dentro de você. Você não precisa ter um buraco grande em sua vida. Porque nós só seremos completamente satisfeitos, irmãos, em Deus. Porque Deus lhe dará alimento e força para que você possa superar, né? Para que você possa enfrentar os desafios. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Mostre temor ao Senhor. A sabedoria, irmãos, nos faz não buscar a Deus, nos faz não depender de Deus. Se nós somos sábios aos nossos próprios olhos, irmãos, para que eu vou consultar a Deus? Se eu sei o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer, por que eu vou consultar a Deus? Não há necessidade. É isso que ele está dizendo. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor. Porque se você for humilde, isso será cura para o seu corpo e para os seus ossos. Se nós nos achamos, nós não vamos ouvir Deus só.
não seremos jamais edificados. Não precisaremos de falar buscar a Deus, nem muito menos temer o Senhor. E aí, verso 9 e 10, ele nos diz outra coisa bem interessante. Ele diz: honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, os seus lagares transbordarão de vinho. E aí ele está nos dizendo algo interessante. Ele está nos ensinando a sermos pessoas generosas. Porque confiar no Senhor significa honrá-lo com os bens e com as riquezas. Ele está dizendo: seja generoso e use a sua riqueza de tal forma que Deus seja honrado. Agora, por que isso é uma imagem de confiar de fato no Senhor e não confiar no seu próprio entendimento, irmãos? Porque, prestando atenção, a maneira como nós usamos a nossa riqueza vai mostrar se nós confiamos em Deus ou se nós dependemos de nós mesmos. Como é que nós usamos os recursos financeiros que nós temos? Porque quando escolhemos não honrar o Senhor com a nossa riqueza e não honrá-lo com o que recebemos em primeiro lugar, estamos dizendo que precisamos cuidar de nós mesmos. Estamos dizendo que o nosso dinheiro é para nós mesmos, é para cuidar de nós mesmos. E aí, meus irmãos, não é isso que o texto está nos dizendo. O texto está nos mostrando para mim e para você como a sabedoria de Deus vai na contramão da nossa sabedoria. Como a sabedoria de Deus anda no sentido oposto. Porque ele está dizendo no verso 10, se você honrar o Senhor com suas riquezas, seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. E o que é que Deus está dizendo no verso 10? Deus está dizendo que cuidará de nós, se nós confiarmos a Ele, a nossa riqueza e tudo que Ele nos deu. Percebe a diferença? Quando nós confiamos em nós mesmos, quando nós achamos que o nosso dinheiro é para suprir somente as nossas necessidades e esquecemos de honrar a Deus, é que nós estamos dizendo assim que nós não precisamos de fato do Senhor. Mas quando nós devolvemos a Deus aquilo que lhe pertence, né, Ele está dizendo que Deus cuidará de nós. As nossas riquezas prosperarão. Ele disse: se você confiar no Senhor, as suas riquezas e seus celeiros transbordarão. Os seus lagares transbordarão de vinho. Ou seja, ele está dizendo assim: meu irmão, acredite que Deus vai cuidar de você. Acredite que Deus vai suprir as suas necessidades cada dia. Isso que faz lembrar, sabe o quê, irmãos? De como Deus cuidou do seu povo lá no deserto. Quero que Deus dizia para o povo lá no deserto, quando Ele decidiu dar maná para o povo. Ele dizia para o povo assim: olha, vocês vão pegar o maná, a quantidade certa para vocês comerem durante aquele dia. E aí, no primeiro dia, teve alguns espertinhos que disseram: não, vou pegar logo para hoje e para amanhã. Aí o que aconteceu? Vocês lembram? Apodreceu. Um cheiro terrível. Por que Deus estava querendo ensinar o povo com isso, irmãos? Deus estava querendo ensinar ao povo que quem ia suprir as suas necessidades diárias era Deus. Que eles não precisavam se preocupar com o dia de amanhã. Que eles tinham apenas que honrar o Senhor. Irmãos, essa é uma ilustração que não foi somente para o povo de Israel. É uma ilustração que serve para nós. Porque quem cuida de nós e quem supre as nossas necessidades é de fato o Senhor. O que Paulo nos ensina lá em 2 Coríntios capítulo 9? Paulo encoraja os irmãos de Coríntios a serem pessoas generosas. Veja o que ele diz. 2 Coríntios 9, a partir do verso 6. Ora, este é o ponto. Quem semeia pouco, pouco também se fará. E quem semeia com fartura colherá. Cada um contribua conforme propôs em seu coração. Não com pesar ou por obrigação. Porque Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês superabundem em toda boa obra, como está escrito: Ele distribuiu generosamente, deu aos pobres, e a sua justiça dura para sempre. Aquele que
Da semente ao que semeia. E pão para o alimento suprirá e multiplicará a sementeira de vocês. E aumentará os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos em tudo, para serem generosos em tudo. E por meio de nós, produzirá ações de graças a Deus. Então percebe o que Deus está falando? A mensagem de Deus aqui é muito simples, irmãos. Deus está dizendo aqui em Provérbios: se você não usar a sua riqueza da maneira que eu quero, por que então eu vou dar mais para você? Nós temos que usar os nossos recursos, irmãos, não da maneira como nós queremos, mas da maneira como Deus nos ensina a fazer. E é por isso que ele diz: mas se você honrar o Senhor com a sua riqueza, verso 8. No verso 8, Deus diz que nós teremos o que nós precisamos e ainda será transbordado em toda a obra para nós. Mas ele diz: se nós apegarmos as nossas riquezas e nossas posses, é porque nós não estamos de fato confiando no Senhor. Estamos confiando no nosso próprio entendimento. Então pense, meu irmão. Pense como você pode honrar o Senhor com o que Deus tem lhe dado. Pense como você pode honrar o Senhor com aquilo que Deus tem lhe dado. Porque quem supre as nossas necessidades, que nos abençoa, que dá tudo o que a gente precisa é Deus. Mas quando nós não honramos o Senhor com as nossas riquezas, é porque nós estamos confiando em nós mesmos. A gente fica com medo. Não vou dizimar não. Não vou dar oferta não. Porque se eu der, vai faltar para o pão. Se eu der, vai faltar para pagar a conta de luz. Se eu der, vai passar. Irmão, quem supre as suas necessidades é Deus. Não confie no seu dinheiro. Honre o Senhor com os seus bens. Honre o Senhor com as primícias da sua renda. E os seus celeiros multiplicarão. E os seus lagares transbordarão de vinho. É dessa forma que Deus, a lógica de Deus e a matemática de Deus é diferente. Quanto mais a gente honra o Senhor com os nossos bens, com as primícias das nossas rendas, irmãos, mais Deus vai nos abençoar, mais Deus vai nos dar a fartura e a abundância para suprir todas as nossas necessidades para a glória e honra dele. E aí, verso 11, verso 12, Deus nos ensina uma coisa também muito importante. Ele diz, ele nos ensina que confiar no Senhor e não depender do nosso próprio entendimento significa ser uma pessoa ensinável. Verso 11, ele diz: não despreze a instrução do Senhor e não se canse da sua disciplina. Ou seja, irmãos, Deus fará coisas em nossas vidas, muitas vezes para nos fazer despertar. Deus quer nos ensinar o tempo todo. Deus quer que a gente ouça, né? Para que a gente possa trilhar o caminho certo. Ouça a sua voz, os seus ensinamentos, para que a gente possa trilhar o caminho certo. Ele diz no verso 12: o Senhor disciplina quem ama, assim como um pai disciplina o filho, a quem quer bem, a quem deseja o bem. É importante a gente lembrar que a palavra disciplina aqui no original não significa punição, mas a ideia de disciplina no texto é de instrução, orientação, de correção. Ou seja, o Senhor está corrigindo, orientando, instruindo o filho a quem ele ama. Não é? O Senhor está ensinando, guiando, disciplinando aqueles a quem o Senhor ama. Essa mesma passagem é citada lá no texto de Hebreus. Ele diz assim: pois considerem aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o derramamento de sangue. E vocês se esqueceram da exortação que eles é dirigida como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem desanime quando for repreendido por ele. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo filho a quem recebe. Suportem o sofrimento como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? E a ideia do texto aqui também é a mesma coisa do texto aqui de Provérbios. Né?
a ideia de disciplina é de instrução, de orientação, de correção da parte do Senhor. O escritor de Hebreus, meus irmãos, está nos explicando da mesma forma. Deus usa as situações da vida para de fato nos ensinar. Se formos sábios aos nossos próprios olhos, não seríamos pessoas ensináveis. Né? Se resistirmos à correção de Deus, aos períodos de treinamento de Deus, né? Nós não somos pessoas ensináveis. Se a gente resiste, se a gente não, isso está disciplina de Deus, não, eu vou continuar aqui desse mesmo jeito. Não é? Não é assim, irmãos. Deus quer que o nosso sofrimento, né, sirva para nós como um treinamento para forjar a nossa vida, para fortalecer a nossa fé, para nos fazer homens e mulheres mais dependentes de Deus, né? Literalmente mais dependentes de Deus, para não confiarmos em nosso próprio entendimento. É por isso que muitas vezes Deus nos disciplina. Então, meus irmãos, entendam que confiar no Senhor significa aceitar que temos áreas em nossas vidas que nós precisamos de mudança, que nós precisamos ser, de fato, tratados por Deus. Precisamos aceitar que a direção da nossa vida precisa mudar o curso da direção, de fato, da nossa vida. Né? E assim nós permitiremos sermos ensinados por Deus, treinados por Deus, transformados por Deus, que nos permite experimentarmos as correções que Ele tem proposto para cada um de nós. É por isso que Ele diz: não resista à disciplina do Senhor. Não despreze a sua disciplina, porque sabemos que Deus está demonstrando amor por nós. Sermos disciplinados pelo Senhor, sermos corrigidos pelo Senhor, aprendendo as instruções do Senhor, meus irmãos, é percebermos o amor de Deus para conosco. Porque o maior desejo de Deus, irmãos, é o nosso bem. Deus não vai agir para nos mover em direção oposta a Ele. Pelo contrário, irmãos. Se nós somos filhos de Deus, Deus vai nos tratar. Deus vai moldar a nossa vida, transformar o nosso temperamento, transformar, né, o nosso caráter. Deus vai nos permitir passarmos por situações de aperto, sim, para que a gente possa ser tratado por Ele, corrigido por Ele. Porque isso demonstra o amor de Deus para conosco. Quem não é filho não é tratado, não é corrigido. Né? Quem é filho não é corrigido. Eu lembro de ouvir muitas histórias da minha mãe, foi criada por um padrasto. E a madrasta dela, que ela era obrigada a chamar de mãe, inclusive, era extremamente rígida com ela, com as duas outras irmãs da minha mãe e com outro irmão da minha mãe. Mas com a filha dela, né, ela não era desse jeito. Ela deixava, não fazia, não aprendia a fazer as coisas. Mas os outros, eram obrigados a lavar roupa bem lavada, a passar ferro bem passado, a lavar prato bem feito e tal, etc. E a outra não fazia nada disso. E aí, todos cresceram, casaram, e como era a casa daquelas que foram disciplinadas? E como era a casa daquela que não foi corrigida? A diferença era grande. E eu vi isso. Já depois de velho, né? Então, irmãos, quem é filho é de fato amado e é corrigido. Às vezes o pai, né, acha que está fazendo bem, não disciplinar, não deixa se dele, não mexe com ele não. Mas isso não demonstra amor. Por mais errada que a minha avó, eu conheci, eu falo minha avó, fazia, achando que estava fazendo mal para as suas enteadas, na verdade estava fazendo o bem para elas. Né? E o resultado disso a gente viu depois. Né? Que ótimas donas de casa foram minha mãe e minhas tias. Mas já outro. Então, meus queridos, é isso que a gente precisa entender. Deus nos ama, nos corrige, quer de fato nos disciplinar, porque Ele quer o nosso bem, porque Ele quer a mudança da nossa vida, Ele quer o melhor para nós de fato.
Isso significa, de fato, confiar no Senhor. E eu quero concluir essa mensagem com o seguinte, meus irmãos. Deus está falando para nós assim: não siga o seu próprio coração. Ao invés disso, confie no Senhor de todo o seu coração. Confie no Senhor nos seus caminhos. Não confie no seu próprio entendimento. Essa total confiança no Senhor, irmãos, será vista em uma vida de humildade diante de Deus. Será vista em generosidade, em fidelidade para com Deus. Nas correções, de fato, da nossa vida. Não se envergonhe quando a vida aparentemente sair do controle. Não odeie a Deus quando a vida não correr conforme o planejado. Muito pelo contrário, irmão. É hora de você confiar no Senhor, porque Deus provavelmente vai estar disciplinando você, porque Ele ama você. Não confie em si mesmo. Se você ouvir a Deus, faça a vontade de Deus. Não escute você mesmo. Se submeta a Deus em todos os seus caminhos. Não siga o seu próprio caminho. Porque o favor e o sucesso diante de Deus, irmãos, e diante das pessoas, é de fato confiar na sabedoria de Deus. Porque nós não conseguimos enxergar pão à frente dos nossos olhos. Então confie no Senhor. Se apoie no Senhor, nosso Deus. Viva de acordo com os preceitos de Deus. Por mais difícil que seja a sua vida, por mais dificuldade que seja, você esteja vivendo no momento, algum tipo de dificuldade, de perseguição, de pressão, seja lá o que for, saiba que Deus ama você. E depender de Deus e confiar em Deus, é de fato se apoiar no Senhor. É confiar na sua sabedoria. Deus se importa com você, Deus ama. Porque de fato cuida de nós. Deus os abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, como é difícil, Senhor, na nossa vida, a gente ter esse entendimento. Nós somos imediatistas, Senhor, queremos trazer as coisas, as resoluções, e queremos que as coisas aconteçam de forma fácil para nós. Porque muitas vezes nós, por conta da nossa natureza, achamos que somos sábios, que temos força, que temos inteligência. Ó Deus, mas não é assim que a tua palavra nos ensina. A tua palavra nos ensina que a verdadeira sabedoria é confiar no Senhor. Que é viver de acordo com os seus princípios, a sua palavra. Por isso que nós não podemos confiar no nosso dinheiro. Por isso que nós não podemos, ó Deus, achar que pode nos faltar alguma coisa, porque a gente tem que usar o dinheiro só para a gente. Não, Senhor. A verdadeira sabedoria está, ó Deus, em honrar o Senhor com os bens e com as primícias da minha. A verdadeira sabedoria está em poder ouvir a tua voz e a depender do Senhor. A verdadeira sabedoria está em viver uma vida em humildade, em dependência completa, e nos submetendo ao seu senhorio e à sua vontade, temendo e honrando o Senhor em todos os momentos da nossa vida. Ensina-nos, Senhor, a viver assim. Porque com certeza, ó Deus, viveremos de tal forma que o teu nome será glorificado. Viveremos de tal forma, ó Deus, que a bondade do Senhor será vista pelos homens, ó Deus, para a tua honra e para a tua glória mesmo, Senhor. Então, ensina-nos, ó Pai. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.